Salve, salve galera do Shark Brasil! O assunto deste vídeo é Copa Libertadores da América, porque chegamos às quartas de final, são 8 times apenas brigando pela glória eterna. E resumindo, o bicho vai pegar, então você tem que ficar muito ligado, porque agora chegam as feras. Então, cada vez mais é difícil de traçar um prognóstico, porque a coisa está muito equilibrada. São grandes equipes, a gente tem que analisar muito bem o momento, as circunstâncias de cada duelo para fazermos a melhor aposta. E é para isso que eu estou aqui, para ajudar a você a definir esse palpite. Então, vamos que vamos aos confrontos, que tenho certeza que vai ter muita emoção daí até a conclusão da etapa de quartas de final. Vamos lá! Galera, inevitável começar com o confronto entre São Paulo e Palmeiras. Vamos seguindo a ordem cronológica dos confrontos das quartas de final, que começam nesta semana, mais especificamente no dia 10 de agosto. E veja só, né, o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, vai encarar um arquirrival nessa etapa da Libertadores e um time que não traz lembranças boas para o Palmeiras quando o assunto é Libertadores, né? Afinal, o tricolor já eliminou o Palmeiras em fase de mata-mata nas edições de 94 e 95. Ok, tem muito tempo, mas é claro que vamos dizer assim, esse detalhe histórico sempre entra como um ingrediente na hora de formatar o palpite, porque a gente já se cansou de ver certos tabus que teimam em se manter, né? Mas enfim, o que a gente tem para projetar? A questão mais importante, né? O Palmeiras, atual campeão da Libertadores, né? Teve uma das melhores campanhas da fase de grupos. Isso faz diferença no sentido que o São Paulo vai fazer o primeiro jogo no Morumbi. É claro que a gente tem esse componente, né, da ausência ainda de torcidas, mas o fator casa, nesse período de pandemia, já se mostrou em muitos casos fazer diferença sim. Afinal, é o seu campo de jogo, é o seu, vamos dizer assim, habitat natural. Então, quer dizer, existe um componente de se sentir dono daquele espaço que tem feito sim diferença. Esse jogo que vai acontecer no Morumbi nesta terça-feira, dia 10, às 9h30. Antes de falarmos sobre aspectos técnicos desse jogo, vamos falar de odds. A coisa está bem parelha. São Paulo, né, na condição de mandante, a vitória está cotada 2,50 para 1, no caso do Palmeiras 2,87 e o empate 3,10. Na prática, no que tange a resultados, é claro que olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, é nítido o momento mais positivo do Palmeiras em relação ao São Paulo. Palmeiras que na rodada passada perdeu a liderança do Brasileirão para o Atlético Mineiro em função da derrota em casa para o Fortaleza, e o São Paulo, por sua vez, fez um grande jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense, conseguiu bater o Furacão lá em Curitiba e assim saiu da zona de rebaixamento. Mas veja, são momentos bem distintos. Se a gente também olhar para o elenco do Palmeiras, é sim um elenco superior ao do tricolor. E essas duas equipes jogaram há pouco tempo no Campeonato Brasileiro, né? Jogaram nesse mesmo estádio do Morumbi e houve empate em 0-0. É um clássico, galera. Quando a gente fala em apostas, sempre esses detalhes de momento, né? Da questão do mando de campo, isso sempre faz muita diferença. Mas quando estamos falando de um clássico de muita tradição, um clássico regional, e é claro, entre dois gigantes do futebol brasileiro, que estão ali lutando por grandes conquistas, as coisas se igualam muito, e o próprio mercado está entendendo isso. E até nesse aspecto de cotas muito parelhas, eu acredito sim que um bom palpite para este jogo é o empate, né? O empate, que, volto a frisar, está pagando 3,10 para 1. Sempre uma boa
cota, porque estamos falando de um pouco mais que o triplo. Um jogo que será muito amarrado, principalmente em função da atitude do Palmeiras, que naturalmente vai aguardar o tricolor tomar a iniciativa, sabendo que tem a possibilidade de definir a classificação no Allianz Parque, separado por poucos quilômetros do Morumbi. Mas é claro, um jogo amarrado, um pouco do retrato do que aconteceu na rodada 14 do Campeonato Brasileiro. A gente vê, resumindo, um São Paulo melhorando, um Palmeiras que deu umas escorregadas aí nas últimas semanas, mas ainda um Palmeiras mais forte que o São Paulo e mais, vamos dizer assim, forte, mais preparado para avançar na Libertadores. Vamos partir pro duelo, na verdade, os duelos da quarta-feira, pelas quartas de final, começando pelo jogo que vai acontecer às 19h15, o Olímpia vai receber o Flamengo, e veja que detalhe super interessante. O Olímpia conseguiu uma classificação no sufoco ali, muito apertada contra o Internacional, que neste fim de semana, no fim de semana que passou, goleou o Flamengo no Maracanã por 4-0 em um dos resultados mais surpreendentes deste ano. Na verdade, talvez o resultado mais surpreendente no futebol brasileiro e sul-americano em 2021. Uma goleada de 4-0, sendo o Inter, que vinha muito mal, contra o Flamengo do Renato Gaúcho, que estava com 100%, desde que o ex-treinador do Grêmio assumiu, o Flaco, 100%, goleada atrás de goleada, e leva, preste bem atenção, com os titulares. O Flamengo não poupou ninguém contra o Inter, não. Foi o que tinha de melhor. Levou de 4 desse Inter, e poderíamos ter um novo duelo Flamengo e Inter. Mas será o Olímpia jogando em casa. As apostas, o mercado de apostas está entendendo que o Flamengo teve um supra acidente de percurso contra o Colorado, e o Flamengo mesmo fora é muito favorito. Já vamos colocar os odds na tela aí. A vitória do Olímpia está cotada a 5,75. Mesmo em casa, os paraguaios estão na condição de azarões. Vitória do Fla, 1,57 e o empate 4. Olha, se a gente não tivesse esse último jogo do Flamengo no Maracanã, e da forma como o rubro-negro da Gávea perdeu, olha, eu faria até um prognóstico mais curto, no sentido de, olha, não perca seu tempo, aposte em placares favoráveis ao Flamengo, diferença de 1 ou 2 gols, mas essa atuação contra o Inter, diante de um Flamengo com seus titulares no Maracanã da forma que foi, isso deixou um pé atrás. E é claro que isso vai causar um efeito psicológico nesses jogadores que, sob a batuta do Renato, estavam voando, o pessoal já comparando com o Flamengo do Jorge Jesus, muitos dizendo que era até melhor que o time de 2019. Enfim, esse Flamengo certamente vai entrar em campo, vamos colocar o termo aí conhecido, um pouco com o rabinho entre as pernas, um pouco aquela trava. Será que somos tão bons quanto imaginávamos? E é sempre um jogo difícil, jogando com o Olímpia no Defensores del Chaco. É sempre muito difícil. Estamos falando de um tricampeão da Libertadores, isso nunca pode ser esquecido. Mas vamos fazer assim duas situações. Uma, seguir confiando no Flamengo, acreditar que foi um acidente de percurso e, sendo Libertadores, dá para virar a chave. Tem a vitória do Flamengo. Ou você pega também uma parte da sua verba, ou até a metade, e coloca no empate, visto que o empate está pagando muito bem, 4-1. E o empate, né, galera, é sempre uma opção boa em termos de aposta, né? E continua sendo um resultado bom para o Flamengo buscar a classificação para a semifinal do Maracanã. Vamos passar para um jogo que promete muito, hein? E tem cotas, olha, muito boas e que não correspondem à realidade esportiva. Afinal, o River Plate vai receber o Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de final, né, no Monumental de Núñez, nesta quarta, às 9h30. Na quarta, 9h30, né? Um River Plate que, vamos jogar aí na tela, nas apostas, um River Plate que está pintando como favoritíssimo nesse jogo de ida.
Afinal, as cotas dos milionários, 1,85 para 1, do Galo 4 para 1 e o empate 3,60. Mas isso corresponde à realidade esportiva, galera? Ok, o River Plate é um gigante, é um colosso do futebol sul-americano, já assim, desde a edição 2015 da Libertadores. Veja bem, o River sempre chegando em semifinal de Libertadores. Na edição passada, não fosse o apagão na Argentina, teria se classificado contra o Palmeiras, mas os resultados recentes do River Plate, vamos dizer aí, teve empate recente com o Huracan, teve eliminação nos pênaltis na Copa Argentina para o Boca nas oitavas e uma derrota, né, essa mais recente no último sábado, para o Godoy Cruz. Então, quer dizer, não é esse bicho papão todo no momento. É claro que o River é uma das camisas mais pesadas do mundo, mas vamos medir o hoje. Contra um Galo que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Galo que tem um elenco recheado de craques, destaque para o Hulk, né? Tem o Vargas, que jogou no Napoli, excelente jogador chileno, tem Zarate, pode ter aí a volta do Arana, que fez bela campanha no Ouro Olímpico, tem aí uma série de jogadores excelentes. E, ao mesmo tempo, tem o Cuca, que foi campeão da Libertadores com o Galo na condição de técnico e é o atual vice-campeão da Libertadores, foi vice treinando o Santos. Então veja que questão interessante os odds apresentam. Ao mesmo tempo, vamos confiar que virou a página, é o River, é sempre o River. Todo respeito ao Galo, é uma equipe de maior peso no cenário sul-americano, mas eu vou olhar que o Atlético Mineiro hoje, em campo, está numa situação melhor que o River. E nessas situações, levar um empate na bagagem para decidir no Mineirão é excelente negócio. Então, por isso, eu recomendo a você o empate. Paga 3,60, é ótimo resultado para o Galo e traduz bem com a realidade de equilíbrio. Por fim, galera, vamos fechar aí os confrontos das quartas de final, que vai ter o Flusão das Laranjeiras. Olha aí, uma das grandes surpresas nesta fase de quartas de final. Flusão que vai pegar o Barcelona de Guayaquil. A questão é direta, galera, é simples e direta. O Fluminense precisa fazer um resultado muito bom. Quando eu digo resultado muito bom, é ganhar no mínimo de por 2 gols de diferença no Maracanã, na quinta-feira, 9h30 da noite. Por quê? Decidir na altitude, no caso em Guayaquil, é sempre um negócio complicado. E veja você que o Fluminense, historicamente, não tem boas recordações do Equador. Não são recordações recentes, mas não muito longínquas. Decisão da Libertadores de 2008, perdeu por 4-2 lá, e isso foi, enfim, fundamental para a derrota nos pênaltis, né, no Maracanã. Perdeu o título da Libertadores para a LDU, em Quito. No ano seguinte, o Flu perdeu a final da Copa Sul-Americana contra o mesmo time da LDU. Aí tomou uma cacetada de 5-0, mas não conseguiu o título. Fez até 4-0 no Maracanã, mas não deu. Então, galera, a questão é muito delicada nesse sentido. O Fluminense precisa fazer o resultado no Maracanã. É favorito? É. Vem em momento bom? Mais ou menos. Perdeu para o América recentemente, enfim, fez um jogo ruim contra o Criciúma fora, né, o Criciúma da terceira divisão, e aí conseguiu a classificação no Maracanã, tudo bem, mas o Fluminense vem um pouco rateante. Mas o Flusão da Libertadores, ele é um time que traz muita satisfação de jogar pelo brio dos jogadores das Laranjeiras. Por isso que eu confio na vitória do Fluminense, não uma vitória larga. Acredito que o Fluminense vai ganhar por 1 gol de diferença, mas os odds são vitória do Flu cotada 2, do Barcelona de Guayaquil 4-1 e o empate 3,20. E se preparar muito, principalmente físico e psicológico, para aguentar a altitude. Galera, olha,
Muitas informações, espero que vocês aproveitem, lembrando, né, que você pode assistir esse vídeo parte a parte para facilitar a sua navegação. Afinal, são muitas informações de uma competição que todo mundo está de olho e todo mundo quer apostar porque traz a satisfação de assistir a grandes jogos e também sempre a possibilidade de lucrar. Beleza? A gente volta para os prognósticos dos jogos de volta da Libertadores de 2021. Aproveita, se inscreve no canal, comenta, dê sugestões, compartilha. Afinal, é um espaço para você tirar o máximo proveito. É isso aí, um grande abraço e até a próxima!